Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. Hoje eu vou entrevistar o médico Diogo Toledo e a gente vai conversar um pouco sobre a composição corporal. Por que a composição corporal é importante, quais os métodos que a gente tem para avaliar a composição corporal e como a gente pode fazer para tentar melhorar a composição corporal do nosso paciente, tá certo? Então vem comigo nessa carona e bora lá buscar o Diogo. Bom dia. Grande Diogo, bom dia. E aí, irmão? E aí, você tá Tudo bem, bem? cara? Seja bem-vindo aí. Obrigado. Já vai se ajeitando e se apresentando aqui já. Olá, pessoal. Meu nome é Diogo, eu sou médico. Eu fiz UTI, fiz clínica médica antes, fiz terapia intensiva depois. E depois na UTI eu vi um gap na parte de nutrição, nutrologia. Eu acabei fazendo nutrologia depois então da UTI. Aí, pessoal, como vocês viram hoje, eu e o Diogo estamos aqui já caracterizados, viemos com roupa padrão para ir pro parque depois, já que a gente vai falar de composição corporal, nada mais justo que colocar parte disso em prática, né? E aproveitando aqui que o Diogo também é o presidente da Braspen, queria que ele falasse um pouquinho pra gente o que é a Braspen, Diogo. Pessoal, é verdade, a gente vai pro parque. A gente tá indo pro parque, então a gente tá Vai ter rodando provas, aqui. vai ter provas. Eu acho que é importante não só a gente ficar falando disso, mas colocar em prática. Bom, a Braspen é uma sociedade brasileira de nutrição parenteral e enteral. Ela já tem sua origem há muito tempo, desde 1974. Eu assumi a gestão agora e em 2018, minha gestão termina no final de 2019, entrego a gestão então em 2020, no início de 2020. E ela abrange uma sociedade interdisciplinar, que a gente vai parar de falar multidisciplinar agora. A ideia é ser interdisciplinar. Interdisciplinar significa eu realmente compartilhar da ideia e executar em conjunto essa ideia. Não é simplesmente o fisioterapeuta ter a ideia, o médico ter a ideia, o nutricionista ter a ideia. E não compartilhar e executar essa ideia em comum. Sem nenhuma presunção, não é porque a gente está junto aqui, mas eu sempre levantei essa bandeira. Eu acho que a saúde em qualquer setor, seja dentro do hospital, seja no consultório, seja dentro de uma UTI, ela só vai caminhar quando a gente unir forças interdisciplinares e não mais multidisciplinares. E a sociedade, então, a Braspen é isso, é uma sociedade interdisciplinar de médicos, nutricionistas, fisioterapeuta, farmacêuticos e enfermeiros, principalmente. Claro que a gente agrega outras especialidades, como, por exemplo, fono, psicólogo, no intuito de melhorar, então, a qualidade de vida do paciente. A sociedade ela tem esse nome, nutrição enteral e parenteral, e existe, isso é importante a gente discutir aqui, um certo problema nessa parte de interpretação do enteral, porque na legislação brasileira, na hora que a gente olhar isso enteral, também significa oral. Então não é só porque a enteral é uma via de acesso artificial, ela também pode ser o oral. Então o enteral, quando a gente fala, a gente está também abrangendo esse escopo todo do oral, enteral e um acesso parenteral. A nossa sociedade ela vem crescendo. Pode fazer propaganda? Pode, deve. Sigam a gente também nas mídias sociais, @BraspenSBNPE, é o antigo nome da sociedade. A gente modificou esse nome porque existe a Aspen, que é americana, existe a Espen, que é europeia, existe a nossa então, que é a brasileira, que a gente queria dar essa fonética mais amigável aí com a Aspen, Espen e Braspen. Essa que é a nossa sociedade. Show de bola. E quanto à parte interdisciplinar, eu sou prova, trabalhei com o Diogo e posso comprovar que o Diogo sempre defendeu, trouxe todo mundo para junto, nas visitas, nas discussões, sempre tentando agregar todo mundo ali no trabalho interdisciplinar mesmo. Isso aí a gente não tem dúvida. Então, pra gente entrar no nosso assunto de hoje, já falei, Diogo, pra gente, qual que é a importância da composição corporal?
acho que cada vez mais a gente tem que começar a discutir composição corporal, porque precisa de separar o que é massa magra, o que é massa gorda, o que é água e o que é osso. E cada um tem sua função. E a composição corporal nada mais é que esse conjunto de todas essas massas, e que a gente precisa avaliar elas separadamente com algumas ferramentas. E a composição corporal, ela foi um pouco esquecida, principalmente quando a gente está falando de paciente internado, porque a maior parte das vezes a gente lembra de composição corporal como peso, e o peso ele está longe de traduzir isso daí. Eu acho que isso é importante a gente discutir em relação ao peso, porque não que ele seja sepultado de uma maneira agora, mas lembrar que ele é muito grosseiro para traduzir o que é composição corporal. O peso ele está longe de conseguir falar que você tem uma qualidade, uma quantidade de músculo boa, está longe de falar que você tem uma quantidade de água razoável dentro ou fora da célula. Então a composição corporal é importante nesse sentido, porque ela vai determinar o prognóstico, o desfecho desse paciente, seja ele, não é porque a gente trabalha dentro do hospital, eu também trabalho fora, só em paciente, mas em indivíduo saudável também a gente tem que acompanhar a composição corporal desses pacientes ou desses indivíduos de uma maneira geral. Que acho que até é o mais comum, né? Quando a gente fala em composição corporal, as pessoas associam mais até aquele cara que vai na academia, faz uma avaliação, do que até com o indivíduo que está hospitalizado, né? Que não é muito comum a gente escutar esse termo, né? Dentro do hospital, dentro da UTI. Ah, como que está a composição corporal? Alguém avaliou a composição corporal? Ainda não é tão comum, né? Eu queria muito trazer isso de fora, porque como eu faço consultório, levar isso para dentro do hospital. Tanto é que a gente publicou um trabalho mostrando que o paciente crítico, o paciente de UTI, é um atleta que não descansa. E se o atleta, quando eu imagino um atleta, eu faço uma boa composição corporal para ele melhorar a performance, por que eu não olho a composição corporal do paciente de UTI para ele melhorar um prognóstico ou um desfecho dentro da UTI? Então era um sonho, na verdade, tentar fazer essa comparação. E a gente colocou em prática, e se vocês viram o vídeo da Melina, ela que escreveu junto comigo esse artigo, nós conseguimos mostrar que é importante e muito importante avaliar a composição corporal, seja de um paciente dentro do hospital, numa fase de reabilitação ou num consultório, porque não era muito comum, realmente, é o que você falou, era muito comum a gente discutir composição corporal fora do ambiente hospitalar. E agora a gente vai cada vez mais discutir a composição corporal. A composição corporal, ela precisa também ser determinada em nichos específicos. Então, quando eu estou falando de um paciente idoso, eu preciso entender a composição corporal de um paciente idoso. Quando eu estou falando de uma composição corporal de um paciente dentro da UTI, eu preciso entender qual que é esse paciente. E não dá para eu falar hoje uma composição corporal no geral. Existe hoje uma palavra que define muito isso em inglês, que significa que é cluster. Então, que cluster eu estou buscando? Estou buscando um cluster específico para um nicho de paciente oncológico, um nicho de paciente idoso, um indivíduo saudável, um atleta. Então, essa composição corporal ela tem que ser entendida individualmente, dependendo da condição então que esse indivíduo vai se apresentar ou no hospital ou no seu consultório. Você comentou sobre o peso, né? Que talvez seja a medida mais conhecida quando a gente pensa em algum tipo de composição corporal, quando a gente pensa em corpo, alguma coisa assim. Mas como você mesmo falou, ele não traduz muito bem o que é composição corporal. Visto isso, o que a gente tem de ferramentas então hoje disponíveis para a gente avaliar a composição corporal do nosso doente? É importante voltar no peso. Vamos voltar no peso. O peso ele não reflete, não traduz composição corporal. Existem vários estudos que mostram que o peso ou o IMC, por exemplo, ele não consegue fazer essa comparação, essa correlação com composição corporal. Por quê? Eu posso ter um paciente obeso com um músculo muito ruim, e a gente chama isso de obesidade sarcopênica. Eu posso ter um paciente com IMC baixo, mas com uma qualidade, uma quantidade de massa magra adequada, e ele tem uma massa de gordura reduzida, que pode ser um caminho importante. Isso
é determinante em alguns aspectos. E aí, voltando para as ferramentas, existem hoje vários tipos de ferramentas então para avaliar a composição corporal. E não é porque a gente está num hospital público ou num cenário de um hospital privado que a gente vai não tentar esse desafio de buscar aperfeiçoar então ou buscar esse diagnóstico da composição corporal. O que eu quero dizer é que não se limitem ao peso, porque isso não vai traduzir. Mas converse no hospital, porque às vezes existe uma ferramenta lá na radiologia que vocês não saibam. Por exemplo, vamos começar então pela tomografia. A tomografia, ela é um exame que pode avaliar a composição corporal, sim. Quem que hoje mais estuda a tomografia como composição corporal é uma brasileira, ela chama Carla Prado, ela mora no Canadá há muito tempo e ela vem publicando principalmente num nicho específico de paciente, que é o paciente oncológico. E o que ela descobriu? Ela conseguiu descobrir que quando ela faz uma avaliação simples de um corte da parte de L3, que um paciente que faz uma tomografia de abdômen, por exemplo, ele tem esse corte, esse slice que a gente chama, então é um corte de L3, e que essa massa magra, ou essa musculatura paravertebral da vértebra, então quando a gente está falando da parte L3, lombar, terceira vértebra, ela vai conseguir discriminar o que é um paciente com uma boa composição corporal do ponto de vista de massa magra, então se é um paciente sarcopênico ou não sarcopênico. E aí, só para introduzir a sarcopenia, acho que é importante a gente discutir isso daqui. Quando eu estou falando de sarcopenia, eu preciso entender que é uma redução de massa magra e uma redução de força. E junto eu tenho então uma sarcopenia. E talvez a gente, de uma maneira intuitiva ou convencional, passou a discutir sarcopenia apenas avaliando uma imagem. E não pode. Quando eu estou falando de sarcopenia, eu preciso ter associação de ambos. Então, tanto de massa quanto de força. E o termo real ou ideal, na verdade, é miopenia. Então, quando eu tenho uma massa magra reduzida, seja na tomografia ou outros exames, eu estou falando de uma miopenia e não de sarcopenia. Porque sarcopenia, a gente pode discutir um pouco mais adiante, seria a redução em conjunto com a perda de massa magra, a força também. Voltando então para a tomografia, para a gente retomar então todas as ferramentas. A tomografia, ela é dita hoje como um exame de conveniência, ou um exame de comodidade. Por quê? Então esse paciente, por algum motivo, ele já fez esse exame de tomografia na UTI. Então, por isso ele é dito de conveniência ou comodidade. Eu posso utilizar, então, retrospectivamente esse exame e lá, especificamente, um software que existe hoje, que avalia essa massa magra através de uma específica ferramenta na tomografia, que ela consegue, através de densidade distinta, saber o que é músculo, o que é gordura, o que é osso, o que é edema, enfim. Então ele vai pintar essa massa magra ao redor da vértebra e traduzir isso como um corte específico. E como foi validado isso? O exame hoje que a gente dita ideal para falar de composição corporal é a densitometria óssea de corpo inteiro, conhecida como DEXA, que é o DEXA. Então poucos hospitais têm o DEXA, por isso eu comecei pela tomografia, para falar que a gente pode então ir lá com o radiologista, discutir isso, se existe um software específico para avaliar a massa magra desse paciente, por que não? Às vezes tem e a gente não sabe. Então a tomografia ela foi validada através do DEXA. Então se eu tenho um corte de L3 com um cutoff específico para mulher, um cutoff específico para homem, eu vou conseguir discriminar então a miopenia, ou que convencionalmente vamos falar de sarcopenia para não ficar misturando ou confundindo os termos aqui. E qual que é esse corte? Esse corte hoje na literatura, de novo, a gente tem que lembrar que eu estou falando específico agora de pacientes ou clusters específicos. Para a oncologia, a Carla Prado chegou num corte específico para homem abaixo de 55 centímetros quadrados por metro quadrado, para mulher abaixo de 39 centímetros quadrados por metro quadrado. Existe então dito um diagnóstico de miopenia ou sarcopenia.
Se esse paciente apresenta então essa redução, quando eu estou falando nessa ferramenta, ele tem um prognóstico ou um desfecho desfavorável. Quando eu estou falando de tomografia e olhando para paciente de UTI, aí vai um trabalho nosso que nós publicamos no ano passado, junto com a Carla Prado. Nós conseguimos nichar esse paciente, ou achar esse corte para esse paciente. E o corte específico para traduzir sarcopenia, ou para predizer que esse paciente vai ter um desfecho ruim pela massa magra reduzida, é um corte diferente de um paciente oncológico específico. A gente conseguiu chegar num corte de tradução para mostrar sobrevida para esses pacientes em 42 centímetros quadrados por metro quadrado, independente do sexo. Então nessa faixa a gente consegue traduzir lá dentro da UTI, se ele tiver uma redução da massa magra neste nível de corte através do L3, estou falando então de um paciente com redução de massa magra. Vamos passar então para o DEXA. Só fazendo um gancho entre duas coisas que você falou, talvez a população, né, o cluster que tenha mais estudos de tomografia sejam os pacientes oncológicos, justamente pelo que o Diogo falou, que é um exame de conveniência. Isso. E o paciente oncológico, geralmente ele tem uma tomo pré e uma tomo pós-cirurgia, por exemplo, ou pré e pós-tratamento. Então é um tipo de paciente, um grupo de paciente muito fácil da gente ter acesso a esses exames. Ele já tem esse exame feito. Você não precisa pedir um exame, justificar para o convênio, pedir para o paciente pagar, nada disso. Então facilita muito a avaliação do paciente. E de propósito eu comecei pela tomografia justamente por isso, porque as pessoas estão achando que a gente ia já começar, vamos, composição corporal, DEXA, poucos hospitais têm. Não. E o paciente de novo oncológico, ele dificilmente, eu diria, eu acho que 99,9% das vezes é impossível um oncológico não ter uma tomografia para um screening. Não estou falando nem diagnóstico, tratamento ou pós-tratamento, mas para achar, localizar se existe metástase ou não, a tomografia é mandatória nesse paciente. Então, por isso da facilidade da tomografia. Busquem no seu hospital, busquem através do radiologista se existe esse software específico, se ele consegue avaliar, porque é importante a gente ter a composição corporal em mente e não o peso. Podemos falar da densitometria? Perfeito. Densitometria óssea de corpo inteiro. O aparelho é o mesmo de densitometria, é igual. Só que, de novo, é um software específico para fazer esse mapeamento do corpo inteiro. Então, o paciente ele vai passar por um exame de densitometria. Geralmente, a densitometria a gente avalia o fêmur ou coluna, para avaliar se tem uma densidade mineral óssea baixa, uma osteopenia, ou se o paciente já tem uma osteoporose, enfim. Mas é o mesmo aparelho. Só que um software específico. O software é para avaliar massa magra, massa óssea e até mesmo massa gorda. Ele não consegue avaliar água. Lembrando que quando eu for pedir para avaliar osso, eu tenho que usar o termo densitometria óssea, ponto. Se eu precisar ou se eu necessitar de uma avaliação de composição corporal, eu preciso colocar o nome completo, densitometria óssea de corpo inteiro, ou mais conhecido como uma sigla que é o DEXA, que é o DXA, que é assim que a gente consegue, que é do dupla radiação, enfim, é uma sigla em inglês que significa isso e que geralmente a gente já está mais habituado a pedir um DEXA. O DEXA hoje ele é dito como o padrão ideal, o padrão ouro para avaliar a composição corporal. Problema, desvantagem. E aí vem o artigo que a gente publicou no começo desse ano, mostrando as vantagens e desvantagens de todas essas ferramentas. Então, quem quiser pode acessar, o Ivens depois pode comentar onde vocês podem acessar. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Legal. Vou colocar aqui a capa do artigo também para vocês verem. Porque a gente colocou exatamente isso que a gente está discutindo aqui nesse tópico que você levantou, sobre vantagens, desvantagens e quais são essas ferramentas de composição corporal. E o DEXA, ele tem uma desvantagem. A desvantagem do DEXA é o custo. Ele tem um custo alto no Brasil, a despeito de ser um exame de padrão ouro, a gente deveria estar utilizando ele mais, mas não. Aqui ele tem um custo elevado, pouquíssimos são os hospitais que dispõem então desse tipo de ferramenta para avaliar a composição corporal. Mas voltando, ele consegue avaliar os 3 compartimentos que a gente falou: osso, gordura e massa muscular. O DEXA, ele também discrimina em pontos de cortes já estratégicos o
o índice apendicular da massa magra. Então existe um corte para homem e existe um corte para mulher. Basicamente esse corte, para a gente não ficar muito matemático, para homem é menor do que 7, para mulher é menor do que 5. Então se tiver nesse índice apendicular, com esses cortes, existe então uma redução da massa magra. E o mais interessante é que, diferentemente da tomografia, ele consegue dicotomizar. Então o exame ele vai me mostrar membro inferior direito. Ele tem uma massa magra diferente do membro inferior esquerdo. Membro superior direito, membro superior esquerdo. É essa vantagem que a gente enxerga dessa dicotomização e olhar para o paciente como um todo, com todos os apêndices. Então, quando eu estou falando de membro superior ou inferior e até mesmo o tronco e a parte de costas, torácica, enfim, desse paciente, como a massa magra no geral. Isso é a grande vantagem, então, da densitometria. Outra vantagem da densitometria de corpo inteiro é que a radiação é menor do que uma exposição solar. Por exemplo, hoje a gente vai correr no parque e a gente vai tomar mais radiação do que propriamente um paciente. O exame dura muito rápido, 10 minutos já tem um diagnóstico. É preciso ter um especialista, um radiologista, geralmente ou é radiologista ou endocrinologista que laudam isso, mas já existe esse corte internacional que eu expus aqui para vocês. E ele tem uma outra desvantagem, Ivens. Por exemplo, UTI, a gente não pode solicitar uma densitometria para um paciente que vai para transporte, está entubado, é um paciente que corre esse risco e, enfim, então limita. Por isso, de novo, eu reafirmo que eu comecei pelo mais fácil e que a gente não pensaria na tomografia. Essas são, então, os pontos altos e os com vantagens e desvantagens da densitometria de corpo inteiro. Quer fazer algum comentário? Por enquanto não, vou deixar para depois. Qual que é o próximo? Próximo, então, vamos falar da bioimpedância. Bioimpedância, beleza. Bioimpedância é muito mais conhecida de todos porque é uma bioimpedância feita no consultório. Então a bioimpedância ela utiliza como método a corrente elétrica. E a corrente elétrica, então, ela vai determinar a que pontos ela vai passar, então ela vai conseguir discriminar o que é, de novo, uma massa magra, que é a massa muscular, de uma massa gorda. O problema da bioimpedância é que ela não consegue avaliar a parte óssea e ela tem uma limitação em algumas, claro, com a água e com edema nesse sentido. A gente vai chegar a discutir isso daí ao longo desse nosso bate-papo aqui. A bioimpedância é de fácil acesso, a bioimpedância não tem radiação. A contraindicação de uma bioimpedância é basicamente o paciente possuir marca-passo, é isso. E gestante não é uma contraindicação, é saber interpretar por causa de edema mais concentrado nessa parte e o peso nesse sentido. Uma outra, eu não diria uma contraindicação, mas uma observação muito importante é o paciente dentro da UTI, que ele já é um paciente com muito edema. Então isso pode dar alguma interferência aí no resultado que a gente vai discutir um pouquinho isso. É um exame barato, então repetindo, do ponto de vista de custo, quando eu estou comparando ele com a densitometria de corpo inteiro. É um exame de fácil aplicabilidade, a gente consegue aplicar em paciente mesmo no leito, ou paciente em pé que deambula, não tem problema. Então eu vou usar modalidades distintas de bioimpedância. A maior parte das vezes, a bioimpedância que foi realmente validada para paciente é uma bioimpedância que ela tem eletrodos, então não é aquela bioimpedância convencional que você fica em pé, que a maior parte dos consultórios dispõe desse tipo de impedância. E a gente enxerga uma vantagem cada vez maior na bioimpedância multifrequencial. Então, se eu tenho uma com frequências menores, eu posso comprometer o resultado então dessa bioimpedância. Ele vai discriminar então a massa magra desse paciente e traduzir isso em valores. Quando eu estou falando de valores, hoje a gente tem um aspecto importante. De novo, a gente vai cair no cluster. Quando eu falo de cluster específico para paciente oncológico, já tem um corte determinado para homem e para mulher. Mas no geral a condição é a seguinte. O último consenso então de sarcopenia trouxe como
em quilos isolado, se eu quiser avaliar quanto em quilos eu tenho de massa magra através da bioimpedância, que o peso jamais vai te traduzir isso, porque ele vai te dar o peso total. Para homem, então, é 20 e para mulher é 15. Então esse seria o resultado de uma bioimpedância para homem e para mulher no geral. Quando eu estou falando de índice, que a bioimpedância também traz, que o resultado é em quilo por metro quadrado, é como se fosse o índice de massa magra, o IMC da massa magra. É exatamente esse índice que a bioimpedância consegue avaliar. Então, quando eu falo desse índice, aí o corte é diferente. Eu não estou falando em músculo em quilo, eu estou falando nesse índice que é quilo por metro quadrado. Então, para homem é menor que 17 e para mulher é menor que 15. Ficou fácil de mulher porque tanto em quilo quanto em quilo por metro quadrado é 15. Mas quando eu estou falando em homem é um pouco distinto, porque em quilo é só 20 para homem e quando eu estou falando em índice ele é 17. Então a gente tem na literatura esses dois cutoffs distintos para homem e para mulher no geral. Então isso vai discriminar então uma baixa muscularidade ou uma baixa massa magra para esse perfil de paciente. O que a gente enxerga de desvantagem na bioimpedância? A bioimpedância, se eu levar em consideração, por exemplo, um paciente dialítico que ele dialisou dias antes e ele dialisa 2 vezes por semana, estou falando de um dialítico crônico, ele vai ter um acúmulo de água concentrada e edema. E isso pode ter um viés na interpretação do resultado. Quando eu estou falando de paciente de UTI, eu também posso ter essa interpretação ruim. Mas algumas bioimpedâncias, elas hoje já trazem alguns elementos ou ferramentas para a gente burlar esse erro que seria o edema, que seria o BIVA ou o ângulo de fase. Eu vou tentar explicar basicamente, não ser chato na explicação, o que é um ângulo de fase, porque isso determina muito e poucas são as bioimpedâncias que possuem esse elemento. E o ângulo de fase é como, vamos imaginar a célula. Se a gente imaginar a célula muscular, que é o que a gente vai falar de composição corporal. Então lá na célula, o músculo, suas células, ela pode ser saudável ou ela pode ser uma célula não saudável. Quando eu estou falando de uma célula não saudável, o que ela tem dentro? Edema. Ela é ruim, ela deixou transpassar. Então, por algum motivo, a barreira ficou vulnerável da célula e o edema passou, então ela encharcou. Como eu disse para vocês que o elemento fundamental que vai nortear a bioimpedância é a corrente elétrica vai passar então por essa célula doente, cheia de edema, e vai determinar um ângulo raso, um ângulo de fase baixo. Quando eu tenho uma célula muscular, uma célula lá do músculo, compacta, saudável, boa, essa célula ela não tem uma vulnerabilidade, não tem edema, a corrente elétrica vai bater e subir, ou seja, determinar um ângulo de fase em rampa, bem alto. Então, quando eu olho para isso, eu consigo discriminar na bioimpedância a qualidade da massa magra e não só a quantidade da massa magra. Então, por exemplo, bioimpedâncias que têm esse tipo de ferramenta ou característica é melhor então que bioimpedâncias que não possuem isso quando eu for utilizar no paciente grave. Não que isso seja um impeditivo de utilizar em outra população, principalmente dentro do consultório, mas é um elemento a mais que te protege nesse sentido de interpretação errônea em relação ao edema. Acho que esse foi um resumo aí da bioimpedância. Bom. Próximo. Próximo é o ultrassom. Próximo e último. O ultrassom, pessoal, tem que ficar claro um ponto no ultrassom. O ultrassom, ele não faz diagnóstico de massa magra de sarcopenia. Não existe, ou de miopenia. Não existe um corte hoje que eu vou avaliar com ultrassom, um grupamento muscular, um fecho muscular, e falar que esse corte, assim como tem na bioimpedância, assim como tem no DEXA, ele determina ou discrimina um paciente com sarcopenia. Não tem, isso é um ponto importante. Mas então por que eu estou falando dele aqui? Porque ele serve para avaliar a composição corporal. Como? Ele determina de uma maneira linear. Acho que essa é a palavra principal e vem aqui que precisa ser ressaltado. O que significa linear? Eu não posso simplesmente, como a bioimpedância, como a tomografia,
como a densitometria, e ir lá realizar um único exame. Não, ele não vai discriminar, ele vai linearmente, através de outras avaliações no mesmo paciente, em outro dia, eu consegui avaliar como está então a dinâmica e esse vídeo da massa magra. Então não uma foto que é realizada como as outras ferramentas que eu falei. Eu não posso então fazer uma avaliação pontual, tem que acompanhar isso longitudinal. Aqui é ao vivo, a gente ao longo do tempo. É isso aí. Por isso que a palavra tem que ser linear. Então, linearmente eu vou acompanhar esse paciente. Então, por exemplo, hoje a gente tem um protocolo de realizar o ultrassom no hospital no D1 que ele interna, no D3 que ele interna ou no D5. Tem protocolos distintos, pode ser D1, D5, D10, mas o que eu quero falar para vocês é que um único exame não pode ser interpretado como uma avaliação da massa magra. E a gente tem que entender que isso, ao longo desse período que ele falou, longitudinal, a gente vai interpretar a redução da massa magra. Quais são, então, os músculos que a gente pode avaliar? O mais fácil, porque o paciente fica exposto, é o quadríceps. Então, o quadríceps, composto então de 4 músculos, reto femoral, que é o principal, vasto intermédio, vasto lateral e vasto medial. E através dessa composição desse músculo, hoje a gente tem 2 situações para avaliar a musculatura do paciente, através do ultrassom. Lembrando que o ultrassom pode ser aquele ultrassom prático, de beira-leito, é um exame que hoje a gente chama point of care, então isso é uma vantagem que a gente coloca lá no nosso artigo, que aliás eu que escrevi a parte de ultrassom. Melina escreveu do Dexon, por isso está um pouquinho dela, não está muito bom. Brincadeira. O do ultrassom, voltando aqui para a parte séria, o ultrassom, o quadríceps é o mais fácil então de avaliar, e a gente tem 2 maneiras de avaliar o quadríceps, através da espessura ou através do cross section area. Existe então probes distintos no ultrassom, e o probe mais específico, ou ideal para isso, é o probe linear. Por que é o probe linear para o músculo? Porque o probe linear é basicamente a lente do míope. Eu sou míope, estou de lente aqui, eu consigo aproximar então o objeto e ele fica mais claro. É assim que a gente interpreta então o ultrassom com o probe linear. E o ponto de referência que a gente chama, os landmarks, já estão determinados na literatura. Então eu faço uma medida da crista ilíaca anterior até a parte mais superior da patela, e eu vou avaliar tanto no meio dessa medida, quanto nos 2/3 mais inferiores, o mais próximo da patela, e fazer uma avaliação desses 2 pontos. Como? Eu coloco o probe linear em 90 graus, como se fosse caneta, ele não pode ficar tombado, ele não pode fazer esse movimento, com muito gel. É importante então a gente ter o gel bem definido aí, porque como a gente está falando de som, do ultrassom, para fazer essa avaliação. O ultrassom hoje para isso, tanto para a parte de espessura, que a gente chama do quadríceps, e a espessura vai da fáscia inferior do reto femoral até a parte mais apical óssea. E quando eu estou falando do cross section area, eu estou falando de desenhar ou delimitar todo o reto femoral. Então não tem corte específico. Então eu vou acompanhar você, por exemplo, no primeiro dia, no terceiro dia eu vou falar para fisioterapia, ó, pessoal, aqui está reduzindo o músculo. Nutrição, vem cá e aumenta a proteína. De novo, equipe interdisciplinar. Quero fazer um parênteses aqui, Ives. O Guilherme Giorelli fala muito isso. Pode ser um cara, depois que você entrevistar, bem bacana. E por que existe academia? Hoje aqui, as pessoas fazem academia, a gente já passou por várias aqui. Se fosse fácil assim, eu dava suplemento para o paciente. E aí ia ter ergogênese, certo? Então não ia fazer sentido existir academia, porque era muito mais fácil eu tomar uma proteína e o músculo começar a se multiplicar, vamos dizer assim. A Melina falou no vídeo dela, a gente já tomou pra churrascaria, vamos lá, comer carne. Aí fica muito fácil. E é isso que a gente vem defendendo, porque não faz sentido eu lá falar que eu tô dando de novo, me vangloriando que eu atingi a meta de 1,5, que é o nosso consenso na UTI, atingir uma meta proteica de 1,5 gramas por quilo por dia, se a fisioterapia não faz o papel e a gente não tem ergogênese.
E ao mesmo tempo, se a fisioterapeuta for lá e ele estiver lutando com o músculo ou tentando fazer essa reabilitação e não tiver um aminoácido circulante, você vai utilizar o glicogênio muscular e piorar a situação do músculo. É isso que a gente tem que discutir dessa interdisciplinaridade. Não é falar, eu estou fazendo o papel do outro se eu lembrar da oferta proteica. Eu estou fazendo o papel do outro se esse paciente aqui não foi solicitado uma fisioterapia motora, de jeito nenhum. E a gente não vai estar pensando lá no paciente. A gente vai estar pensando no seu ego, né? De saber se o seu trabalho vai ser o bem feito, ou se eu quero mostrar para alguém isso. Isso é um ponto importante. Por mais que eu faça o meu muito bem feito, se o resto não estiver acompanhando, o meu não tem resultado. Obviamente é então, isso. Assim, o que importa, na verdade, é resultado, não é o quão bem feito está sendo, é o resultado final. É o como a gente vai chegar lá. E ficar discutindo muito o problema, Ives, não vai ter solução, não. É melhor a gente discutir o problema. Então, eu não tenho o que fazer no meu hospital, eu não tenho um aparelho para avaliar a composição corporal. Tá bom, tem uma fita métrica. O que você tem? Depois a gente vai chegar a falar do hand grip. Tem alguma coisa, um dinamômetro? Tem alguma coisa que o fisioterapeuta vai poder te ajudar na força? Ele pode aplicar um MRC? Faça o que você tem lá, mas aplique tudo isso e dê o primeiro passo. É isso. Comece com o que você tem. Fechando parênteses aqui, vamos voltar para o ultrassom. O ultrassom, então, essa que eu falei é a medida então da espessura que a gente faz então do quadríceps. O cross-section area então é todo o reto femoral, e isso vai te traduzir. Eu, por exemplo, no nosso serviço a gente adotou a espessura, a gente não usa o cross-section area porque é mais fácil a espessura, porque eu treinei uma equipe e a gente faz então em conjunto com esses pacientes no nosso protocolo em 3 dias, que esse paciente está então em ventilação mecânica na UTI, e o desfecho desse trabalho, que é um trabalho que a gente já publicou prévio, é avaliar se existe então uma relação com a ventilação mecânica. E agora eu quero trazer um pouquinho dessa discussão da ventilação mecânica aqui, mesmo falando do ultrassom, tá? Por quê?